Número 7, como sempre, Estados Unidos. Contaminação química em Love Canal, Niagara Falls, Estados Unidos, 1955 a 1978. Segredo macabro. Com um nome tão adorável assim, né? Canal do Amor. Não é difícil entender porque muita gente se interessou em mudar para o loteamento criado na cidade de Niagara Falls, aquelas das cataratas. Eu coloquei um vídeo aqui anteriormente sobre o pessoal que pulou as cataratas. Está o link aqui na descrição. A primeira construção foi uma escola primária, que atraiu trabalhadores e se instalarem em volta. Logo nos primeiros anos, os moradores começaram a notar coisas estranhas. Das paredes do porão vazava um líquido preto e viscoso. O lugar inteiro tinha um cheiro químico e uma cabeleira teve de abandonar seu trabalho no salão, no subsolo, após desenvolver uma doença misteriosa. As árvores morriam, as crianças tinham uma brincadeira que só existia em Love Canal, jogavam lama no chão, que explodia como um traque. Isso acontecia porque a lama era rica em fósforo. O solo inteiro de Love Canal estava contaminado por milhões de barris de lixo tóxico, cortesia de Hooker Chemical, que usou o local como aterro entre 1942 e 1953. A ficha só caiu mesmo em 21 de novembro de 1968, quando Karen Schroeder, criada em Love Canal, deu à luz a um bebê chamado Cherry. A criança era parcialmente surda, com um buraco no septo do coração, ossos bloqueando a cavidade do nariz, orelhas deformadas e lábios leporins. Quando começou a crescer, seus dentes se desenvolveram em duas linhas, como um tubarão, e a mãe percebeu que ela tinha deficiência mental. Após inúmeros protestos e um grande escândalo da empresa, a vizinhança de Love Canal acabou evacuada em 1978. Nisso foi descoberto que a indústria química nem era a maior vilã. Em 1953, ela foi procurada pelo Comitê Escolar de Niagara Falls, interessado em comprar o aterro. Apesar da recusa insistente da empresa, que deixou clara a situação do local, o comitê ameaçou com o processo e o negócio foi fechado por $1. Lá foi construída a escola primária, ao que seguiu o loteamento. A empresa teve de pagar $129 milhões em 1995. Nenhuma autoridade municipal foi a julgamento. Se você achou a história medonha, se prepare, que só piora daqui para frente. A próxima aconteceu bem ao ladinho de casa. Em oitavo lugar, aqui no Brasil, o memorável acidente do Césio 137 em Goiânia, aqui no Brasil em 1987, terror tupiniquim. Vou resumir a história, que a história é muito extensa. Mas tudo começou quando os dois catadores de sucata invadiram um prédio em ruínas, sem janelas, telhas ou portas, no centro da cidade. 2 anos antes, lá funcionava o Instituto Radiológico de Goiânia. Levaram do local o núcleo de um aparelho de radioterapia, um feixe focado de radiação usado para matar células cancerígenas. A cápsula foi parar no ferro velho de Devair Ferreira, que abriu a marretadas para revender o que encontrasse dentro. O que achou foi pó de césio 137, fonte da radiação. O pó brilhava no escuro com uma luz azul, que deixou o sucateiro encantado. Devair decidiu mostrar para todo mundo o achado. Ele até mesmo deu um pouquinho do pó para seus amigos e família. Expostos a césio, todos começaram a apresentar náuseas, tonturas e vômitos. Os primeiros sintomas de que o DNA das células foi destruído pela radiação, os médicos levaram 16 dias para entender. Oficialmente, 4 pessoas morreram de exposição aguda à radioatividade. A mulher e a sobrinha do sucateiro, que sobreviveu, e 2 funcionários. Segundo a Associação das Vítimas do Césio 137, foram 104. 13 toneladas de lixo atômico, como roupas, plantas, corpos de animais e objetos tocados pelas vítimas, foram enterradas num depósito a 24 quilômetros de Goiânia.
e devem permanecer lá por pelo menos 180 anos. Já pensou? Isso dá ao Brasil a duvidosa medalha de prata em matéria de catástrofes radiológicas, perdendo apenas para Chernobyl. Em nono, como acabei de falar, Central Nuclear Chernobyl, em Pripyat, Ucrânia, 1986, diretamente do passado para memórias de todos aqui no presente. Lógico, né? Que não podia faltar na lista o desastre número 1 na memória coletiva. É provável que o leitor tenha uma ideia do que aconteceu. Em 26 de abril de 1986, um dos reatores da usina nuclear Chernobyl, na Ucrânia, explodiu. O incêndio, que se seguiu, liberou uma nuvem radioativa que atingiu países tão distantes quanto a Itália e a Finlândia. A cidade de Pripyat foi evacuada e a zona de exclusão permanece até hoje, atraindo apenas turistas. O total de mortes é controverso e nunca vai ser conhecido exatamente. 31 bombeiros e funcionários da usina que trabalharam na contenção do fogo morreram de exposição aguda à radiação. Outros 246 trabalhadores morreram entre 1991 e 1998, de doenças circulatórias e leucemia. Mas vamos falar de coisas que talvez você não saiba sobre Chernobyl. A mais surpreendente, a usina continuou operando com seus outros reatores até 2000. Só parou após a Ucrânia receber dinheiro dos países ocidentais para construir outros geradores de energia. Outra, o desastre talvez tenha um lado diferente para a natureza. Apesar da contaminação, plantas e animais tomaram conta da paisagem antes denominada pela cidade. Isto é, a contaminação radioativa não é tão ruim quanto a presença humana faz pensar. Chernobyl é o número 1 na memória popular, mas apenas os 2 na nossa lista, porque nada se compara ao pior desastre industrial da história. Falo justamente do vazamento de gás industrial em Bhopal, Índia, em 1984, pior que a Primeira Guerra. Válvula de segurança, saída de lições como o desastre do melado, ela está lá para impedir que um tanque com produtos químicos exploda com a pressão. Mas segurança talvez seja um pouquinho de otimismo. Na fábrica de pesticidas Union Carbide, Índia, madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984, uma falha de manutenção fez com que um tanque com isocianato de metila começasse a ser enchido de água. Isso causou uma reação química descontrolada, que elevou a temperatura interna a 200 graus Celsius. O tanque começou a acumular pressão e a válvula de segurança fez seu trabalho, abrindo-se automaticamente, liberando 30 toneladas de veneno no ar. Vocês têm noção disso? 30 toneladas de veneno no ar. O isocianato de metila é altamente tóxico, destrói olhos, peles e as vias respiratórias. A nuvem de destruição foi levada pelo vento para uma favela próxima, onde a maioria já estava no 7º sono. Quem foi acordado tratou de correr, o que só piorou a situação. Eles inalaram mais venenos do que quem ficou parado em casa. As crianças eram particularmente susceptíveis, porque os gases eram mais pesados que o ar e mais densos próximo ao chão. No dia seguinte, as vítimas cobriram as ruas da cidade numa cena de guerra. Guerra, literalmente. Durante os 4 anos da Primeira Guerra Mundial, 90 mil pessoas morreram por ataques com armas químicas. Em Bhopal, apenas um dia, 25 mil pereceram. Segundo as estimativas mais altas, isto é 6 vezes mais que Chernobyl e mais que todos os franceses, alemães e ingleses somados na Grande Guerra. O governo indiano ressarciu apenas 5.295, o número oficial.